Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditamos hoje no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 33. Quando acontecerão essas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Pode acontecer que estejamos mais preocupados em saber quando acontecerá o fim do mundo do que em refletir quando se realizará o reino de Deus. Jesus nos alerta: o fim desse mundo é como um broto de primavera. Passa a cena desse mundo e explode a vida, a eterna primavera do céu. Terminam as tribulações e inicia a paz gloriosa do céu. Cada cristão é uma antecipação da primavera do céu. Mais que se angustiar com o mundo que definha, vamos nos preocupar com o reino de Deus. Trabalhemos para que esse reino se realize entre nós o quanto antes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhai a figueira, olhai os brotos, o reino de Deus está perto. A leitura que hoje nos guia é a continuação de tudo o que estamos falando nesses dias sobre o além, sobre o fim do mundo, sobre o fim da nossa vida. O além desta vida, o além deste mundo, o além da história. Jesus define os terríveis acontecimentos que nos abalam e nos assustam com a palavra brotos do reino. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas, mas Jesus chama tudo isso de broto e nos convida a levantar a cabeça, como ontem meditamos, porque o reino de Deus está perto. Agora, no fim de sua vida, antes do supremo sacrifício, Jesus nos convida a enxergar o novo início, nesse aparente fim de tudo, enxergar a vida que surge das cinzas de um mundo. O fim do mundo é visto como o broto do reino. Não é fácil compreender essa sabedoria, sobretudo para nós que nos assustamos com uma formiga que sobe nos nossos pés. Mas Jesus é claro: olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Bem sabemos que o reino de Deus é Jesus mesmo. É o início do pleno reinado de Jesus nesse mundo. É o início da soberania de Deus nesse mundo. O reino de Deus é a restauração da aliança antiga, da aliança da criação. Deus tudo em todos. Concretamente podemos dizer que o reino se manifesta nos milagres e nas curas que Jesus opera, se manifesta na vida nova que Jesus nos doa, se manifesta na boa nova
que ele anuncia e que jamais passará. O reino de Deus é Jesus, pérola preciosa, o tesouro escondido, pelo qual vale a pena perder tudo. O reino é a vida de comunhão com o nosso Pai do céu, que respiramos em cada momento. O reino é a imensa força interior que arranca de nós toda a depressão. O reino surge das cinzas da nossa vida fracassada. Termina a cena deste mundo triste e acima das nuvens cinzentas da nossa vida surge o sol do amor, o sol da justiça, Cristo Senhor. Tudo isso é real e misterioso. A cena dos discípulos de Emaús o explica muito claramente. Estavam fugindo de Jerusalém. Para eles era o fim de tudo. Tinham no coração somente a morte. Eram cegos e medrosos, esmagados pelas nuvens cinzentas do fracasso. Nesse contexto de fim de tudo, aparece Jesus. Se faz próximo deles, caminha ao seu lado e eles não o reconhecem. Mas no final, quando ele desaparece, vem uma tomada de consciência. Não abrasava em nós o nosso coração enquanto ele conversava conosco ao longo do caminho, quando nos explicava as Escrituras? Eles não pensavam nas Escrituras, não pensavam que ainda era possível a alegria, ainda era possível a vida, mas Jesus faz abrasar os seus corações. Este abrasar não é ligado somente à explicação exegética das Escrituras, mas é a proximidade real da realização destas Escrituras. Jesus é a plena realização da Escritura, da salvação. Por isso que cria uma imensa alegria no nosso coração. A inteligência quer a sua parte, sim, mas o coração sente o que ainda não está claro. Jesus está presente e ninguém se dá conta, mas o coração percebe porque ele bate forte. Tem uma fonte de calor perto de nós. Percebe que tem alegria brotando de algum canto que não se sabe onde, mas tem alegria brotando. O coração se abrasa e nem sabe bem qual é a causa. É isso que acontece nos retiros, nas nossas casas. Isso que acontece toda vez que passamos Deus para os nossos irmãos. É um pouco isso que o trecho diz. Tudo o que aparece destruição nesse mundo, outro não é que a primavera do reino. Esse mundo, com a sua lógica diabólica, deve desmoronar, mas destas cinzas surge o triunfo pleno do reino, a restauração do sonho de Deus que começou no paraíso terrestre e termina no paraíso celeste. Isso não significa que esse mundo atual é um inferno terrestre, não. Significa simplesmente que o mundo material não é eterno e o bem que realizamos nesse mundo é somente o início do reino. O broto é bem diferente da flor e do fruto que dele vai nascer, mas o contém. Toda luta que travamos para o bem, por quanto pareça dura e fracassada, é um autêntico broto que plantamos e que fará desabrochar uma maravilhosa flor no céu. O autêntico cristão é sempre um vencedor, até quando é devorado pelas feras do Coliseu, quando é perseguido em todas as regiões desse mundo, quando é degolado no Oriente Médio. Sempre de sua morte brota um fruto poderoso, uma explosão de vida. No nosso pequeno mundo, isso vale também. Frequentemente lutamos, tentamos construir e tudo desmorona. Pois bem, Jesus nos diz que o martírio do bem, a luta do bem,
a fadiga do bem, até a aparente derrota do bem, são uma poderosa primavera e não um inverno gelado. Quando menos você esperar, poderá ver que as tuas lágrimas são brotos do reino que começa a desabrochar. Vamos agora ouvir de novo essa leitura, que é praticamente a última desse ciclo litúrgico. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Podemos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases e as ideias que mais tocam o nosso coração. Vamos nesse momento escolher o nosso propósito, que nos ajudará a enfrentar com firmeza toda situação difícil, sabendo que de toda morte nasce uma vida maior, sabendo que a semente apodrece, mas a espiga já nasce. Vamos viver com coragem, firmeza e determinação, sabendo que o amor, enfim, vencerá.
vamos parar mais um pouco para pensar bem em como vamos colocar em prática o nosso propósito. O reino de Deus está perto. Paz e alegria a todos. O amor no fim triunfará. Paz e alegria a todos. A sombra vai se abrindo quando a noite cai e vão surgindo tantas luzes de um dia que jamais há de se acabar, de um dia que há de começar sempre, porque sabemos que uma nova vida aqui nascida ninguém mais cancelará. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. Como o mar se espraia infinitamente, o vento soprará e abrirá os caminhos escondidos. Tantos corações hão de ver uma nova luz clara, como uma chama que um dia